Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do MotoCast, o podcast que responde sim às suas dúvidas sobre o mundo da lubrificação. E nesse 10º episódio, lubrificação sem motor, sim, vamos falar sobre um universo que eu adoro, o universo das bicicletas, do universo de duas rodas em que você é o seu próprio motor. Se bem que também já temos bike assistida, né? Meu caro Túlio Malta aqui, piloto de enduro e o cabeça por trás do Bigode Experience, que é uma empresa muito bacana que promove aí passeios de mountain bike assistida, né, Túlio? Seja muito bem-vindo. É isso aí, obrigado. Bora falar do que a gente gosta, né? Boa. E tem motor também, viu? Tem. Já vamos saber mais sobre isso. Gabriel Novaes é outro cara que eu tenho aí conhecimento de longa data, inclusive porque na plataforma Se Mexe, da qual o Gabriel é um dos fundadores, eu já comprei e vendi muitas bikes. Seja muito bem-vindo aí, Gabriel. Valeu, Cassião, valeu, pessoal, uma honra estar aqui, vamos falar das nossas filhas aí, das bikes, vai ser um prazer trocar essa bola contigo. Legal, e mais uma vez o Caio Freitas, aqui o nosso engenheiro de aplicação da Motu, vai estar falando tudo, mostrando aqui, ó, o homem mata a cobra e mostra o pau, vai trazer todos os produtos aqui em primeira mão para a gente conhecer em detalhe os produtos da linha de Bike Care da Motu. Queria começar com vocês dois aqui, Gabi e Túlio, que são caras que vivem esse mundo das duas rodas aí na veia há bastante tempo e a gente sente, né? Talvez aí me corrijam se eu estiver errado, mas eu acho que nos últimos 10 anos, mais ou menos, a gente teve uma grande mudança assim, na relação de boa parte do brasileiro com a bike, né? Por exemplo, aqui em São Paulo, eu estou morando em São Paulo desde 2006, faz 16, 17 anos, não existia praticamente ciclovia. Hoje, se eu quiser não ter carro em São Paulo, eu consigo, todos os lugares que eu consigo vir da minha casa até a Motu aqui de bicicleta sem grandes dificuldades. Mudou radicalmente, né? O brasileiro está mais aberto para a bicicleta como meio de transporte. Na verdade, a gente fala que é um dos maiores propulsores do esporte, né? A facilidade de deslocar nos grandes centros, principalmente com a bicicleta, né? Fácil mobilidade, estacionamento e tudo mais, sem gerar custo. Pelo menos eu sou do interior, né? Mas quando eu venho na grande cidade, eu estou sempre optando por andar de bike e estou vendo que cada dia cresce mais, o pessoal realmente investindo, né? A administração pública investindo aí nessas questões de ciclovia, ciclofaixas, né? Tá tudo engatinhando e eu acho que tá mais tendencioso para crescer cada dia mais mesmo. Tem, né? Potencial para crescer bem mais. Tem potencial para crescer, né? Acho que uma estruturação urbana aí vai se encaixando aos poucos e fazer com que mais pessoas estejam pedalando aí na rua, né? A gente sempre é bom lembrar que existe duas vertentes da bicicleta, né? Comercialmente falando, a linha de transporte e a linha de lazer. Transporte é aquela que a gente utiliza para trabalhar e tudo mais, e a linha de lazer é aquilo para deixar a vida psicicamente equilibrada, né? E qual dos dois mercados aí, dessas duas linhas, é mais volumosa? Lá na Se Mexe, que, para quem não conhece, é uma plataforma, né, de compra e venda de bikes novas e usadas, mas principalmente do próprio particular, né? Você pode, como tem um Enjoei, né? Você pode colocar a sua bike usada lá. Você percebe, vocês têm, óbvio, toda uma inteligência de mercado por trás. Vocês percebem a bike de trabalho pesando mais nesse mercado, a de lazer? Alguma está crescendo mais em relação à outra? O que vocês notam por lá? Bem legal, Cassião. Cara, tá sendo acho que uma experiência incrível. Primeiro que a gente viveu um período muito atípico na história da humanidade, né? Moderna, vamos dizer assim. Então, de 2020 para cá, a gente teve uma mudança cultural muito grande com a pandemia, forçadamente, obviamente. E aí a gente percebeu isso, né? Primeiro teve aquele boom em 2020 ali em que a academia fechada, você não ia encontrar seu grupo do futebol, você tinha um monte de coisa ali que mudaram os hábitos e as pessoas começaram a aderir mais práticas outdoor como um todo. Nos Estados Unidos acabou a bicicleta, né? Não tinha. Não, foi loucura. E aqui também a gente passou por isso. Aqui não foi diferente. Né? E isso tudo fez com que os dois movimentos acontecessem. Primeiro você tinha ali o pessoal querendo evitar transporte público, e a bicicleta, teve gente que tinha o medo, né, a barreira da segurança, do medo, etc. Teve que romper aquilo ali para usar a bike. A gente viu as bikes urbanas, as bikes disparando, mas ao mesmo tempo a prática esportiva também aumentou porque as pessoas foram forçadas, se fecharam com outros esportes que elas tinham ali como prática. Então a gente viu esse boom
nas duas frentes, né? Isso 2020, 21, 22. A única coisa que, obviamente, a massa da população, vamos dizer assim, né? O volume, ainda está na bike de lazer, vamos dizer assim, mas que ele usa para a cidade também. Então é aquela mountain bike de valor ali mais acessível que o usuário acaba comprando para se transportar, mas ele também quer poder usar no fim de semana, usar no parque. Foi ali onde foi o grande boom, onde hoje, inclusive, a gente tem ali o mercado bem estocado. Acho que foi o grande gargalo, esse é o maior segmento do mercado de bicicleta no Brasil hoje, seria o que vamos chamar assim de mountain bike urbana de entrada. Exato, é o pão com manteiga da indústria da bike, tá ali, né? Essa faixa de entrada ali. E foi esse movimento que teve muito entrante. Obviamente teve gente depois que voltou com alguns hábitos, mas teve muita gente que foi picado ali pelo bichinho da bike e a indústria hoje é muito maior do que ela era naqueles movimentos ali pré-pandemia, porque teve muita gente que experimentou. Então acho que a gente viu isso de perto lá na CIMEG, assim, o boom nas duas indústrias. Óbvio que você tem vários recortes, dá pra gente falar bastante disso aqui, assim, que você tem, dentro do mundo esportivo a gente teve um boom agora pós-pandemia, o triatlon volta a acelerar, um nicho ainda pequeno, né, se for pensar no volume, mas a gente teve um boom dentro da CIMEG, e as elétricas, por exemplo, ignoraram aí essa mudança de comportamento da pandemia e estão acelerando, assim, né? As e-bikes estão ditando ali a velocidade no mercado. Eu me converti a mountain bike elétrica e eu não me vejo me desconvertendo. É um caminho sem volta. Porque é aquela história que o pessoal fala, né? Longer, faster e farther, né? Por mais tempo, com mais velocidade e em distâncias mais longas, né? Eu vejo que existe muita resistência da galera mais raiz, né? A galera de Minas, tem muita gente raiz no mundo de mountain bike. A mountain bike elétrica ou assistida, né? Como se fosse algo não puro do ponto de vista esportivo, né? Mas na realidade eu acho que no mountain bike de lazer, quando você não está falando de alta performance, eu pelo menos sempre gostei muito mais do mountain bike versus a bike de asfalto, porque é uma oportunidade de você interagir com a natureza, né? E conhecer paisagens e tudo mais. E uma bicicleta assistida que te permite fazer isso por mais tempo e conhecendo mais paisagens, eu só vejo vantagens. Eu costumo falar que é os 100 metros rasos e os 400 metros borboleta. Tá na piscina, nada, utiliza os mesmos membros, mas são duas coisas totalmente distintas, né? Eu acho que esse preconceito está acabando. Né? Que é um preconceito mesmo, né? Acho que a pessoa não se entrega a uma outra modalidade, ela acha que está pedalando e fazendo aquilo que ela faz com a bicicleta feijão. Em Minas a gente chama de bicicleta feijão, né? Que tem que fazer força. Mas não, são duas coisas totalmente distintas. Na minha empresa, onde que a gente proporciona imersão, experiências no meio outdoor, o pedal que eu faço com assistida eu não faço com a bicicleta normal e vice-versa. Então a gente busca um outro ponto, né, do e-mountain bike, né, da bicicleta assistida, e realmente ela proporciona uma pedalada um pouco diferente. Eu sou das duas, amo as duas, eu falo que adoro coração na boca ali, fazer força é muito bom, mas a e-bike veio para mostrar um pedal de forma diferente, né? Só completando, foi muito interessante que ele falou com relação ao boom da bicicleta aí durante a pandemia, né? Eu acho que o que a gente mais tem que colocar é que a bicicleta largou de ser um item substancial ou secundário e passou a ser um item primário, né, na vida das pessoas. Eu falo, cara, eu preciso de uma bicicleta. Não é aquele negócio que deixa ela ali que no final de semana eu vou pedalar mais, né? Deixou de ser supérfluo. Deixou de ser supérfluo, né? Ficou como um item. Vocês têm esses números de mercado, assim, quantos ciclistas ativos existem no Brasil? Pessoas que andam de bicicleta, uma vez por semana ou mais? Boa, a gente tem assim alguns números, né? Por exemplo, no Strava, que é talvez o aplicativo ali referência para quem pedala de lazer e tal, a gente tinha, acho que se eu não me engano, eram 8 milhões de ciclistas ativos. Só no Strava? No Strava. Uau, incrível. E a gente está falando de 2021, foram 6 milhões de unidades vendidas no Brasil. Se pensar que acho que foram 2 milhões e meio de carros e foram 6 milhões de bicicletas vendidas no Brasil. 2022 caiu um pouquinho esse número. E aí aqui o pessoal da Aliança Bike tem esses números mais na linha, eu posso estar dando alguma escorregada, mas se eu não me engano eram 5 milhões em 2022. Então começa a dar uma noção, né, que, cara, são novas, né? Então eu tô falando
tô ignorando todo mundo que já tem bicicleta. Então dá para ter uma ideia. Referência, o mercado de usados de carro no Brasil, normalmente ele é mais ou menos 5 vezes o número do mercado de novos, né? Então, para cada 2 milhões de carros zero que são vendidos, naquele mesmo ano, 10 milhões de carros usados trocaram de mão. Então, você está falando de 5, 6 milhões de bicicletas novas, mais toda a galera que está comprando na Cimesh, por exemplo, uma bicicleta usada. A gente está falando de, sei lá, coisas de 10 milhões de pessoas se mexendo no mercado de bicicletas no Brasil todo ano. Eu fico olhando a garagem lá de casa. Tem uns caras puxando a média aí, né? É mãe, é pai, é irmão, é irmã, todo mundo pedala, né? Meu caro Caio, você evidentemente é o nosso especialista aí na linha de bike care da Motul, mas antes de você entrar no detalhe aí dos produtos e o Túlio e o Gabriel nos ajudarem aí a explicar a importância de cada um, você pedala? Qual é o tipo de pedal que você curte aí? Até ouvindo o Gabriel falar, o Caio, pessoa física, aí se enquadra exatamente nesse perfil que o Gabriel comentou. Eu, quando criança, a bicicleta foi meu primeiro veículo ali. Meu primeiro contato com o veículo, virava a bicicleta de ponta cabeça, ficava fingindo que estava fazendo alguma coisa ali. Depois mudei para uma croizinha adolescente, queria fazer alguma coisa ali diferente, pular umas guias. E daí, na pandemia, eu então comprei uma bicicleta, tive esse retorno de novo, cara, quero ter esse contato com a natureza, sair um pouco de casa, quero pedalar, quero respirar um ar fresco, né? A bicicleta era só eu em cima da bicicleta, então eu podia ter sair de casa sem esse risco aí do contágio. E aí baixei o Strava, entrei nesse número aí, na pesquisa do Strava aí. E daí, desde então, eu sou do interior, trouxe ela para São Paulo, vim uma vez para Casa Motul, e agora voltei para lá porque eu vi que para mim eu sou só do uso do mountain bike lá, essa fatia que você falou, não vou usar aqui no grande centro não. Mas eu tô também sempre que possível, aí fim de semana, tentando aí me aventurar um pouco, mas... Demais. Ainda não tô no nível da assistida. Fiquei com medo dele falar assim, tava vendo o Gabriel falar, eu já cansei. Tô cansado, já sabe onde o cara falar. Mas a linha bike care da Motul é novidade, né? Quando surgiu aí, conta pra nós quais são os produtos, carros-chefes, aí mostra pra nós além de contar. Novidade fresquíssima aí, né? A linha bike care, ela surge na Motul em 2023. A Motul que ela tinha esse histórico aí de dar bastante atenção para as motos, para os carros, para as linhas de pesados, para as linhas industriais. Agora a gente tem uma linha específica, destinada, olhando exclusivamente para bike. E já então quebrando isso do raiz ou não, né? Então para bike, os produtos compatíveis com a bike elétrica ou com ou sem assistência, né? Então justamente a Motul, o que ela fez? Tem produtos específicos para bike elétrica? Então, porque alguns produtos, talvez, eles não podem ser não são tão compatíveis assim com a bike elétrica. Algumas bikes elétricas, talvez de segunda mão, que já tiveram algum reparo, tem alguma coisa exposta ali na limpeza, isso fica um pouco mais difícil, sabe? Então, para evitar já, porque depois que isso sai lá, imagino que no Cimesh você falou, né? Tem então a segunda mão, essa terceira geração de dono. Então, às vezes você já perdeu um pouco ali, já teve alguma manutenção fora do usual, então talvez o produto ali focado ali na bike elétrica, uma limpeza seca, uma coisa assim, te auxilia ali a manter a boa manutenção. Quais são os... Posso falar? Eu vou interromper porque eu tive contato com os produtos na bicicleta elétrica assistida. O que mais me impressionou de todos os produtos, da gama inteira de produtos, é que a gente sempre teve produtos acessíveis aqui no Brasil que a gente utilizava um produto para fazer quase a manutenção da bike inteira. Exatamente. Por exemplo, eu tinha um óleo seco, né? Um dry ou um wet, alguma coisa assim, e eu usava ele para qualquer tipo de terreno ou utilizava para fazer manutenção geral da bicicleta, né? Aquele famoso faz tudo, né? Sim. E a Motul veio com os produtos novos separando um pouco isso, entendeu? Pô, peraí. Vamos entender para que esse produto serve. Esse produto é um produto de lavagem seca. Vamos utilizar ele somente para lavagem seca. Vamos utilizar o Exilube, né? Legal, Só para pedal. A gente nunca teve isso, sim. cara. A gente nunca teve lubrificante pedal, né? Lubrificar a mola do pedal, parafuso, né? Que é um item A gente que... estava no século passado, antes da linha bike care. então chegou essa linha bike care, chegou para a gente entender que para cada componente da bicicleta a gente deve usar um tipo de produto diferente, entendeu?
A gente tem desde lubrificante a produtos de limpeza, né? Exatamente. A Motul, ela tem sempre essa posição de especialista. Então, ela traz todo esse know-how, como empresa que é uma formuladora, né? O grande produto da Motul é o nosso caderno de receitas, né? Que a gente cuida bem, que a gente vem melhorando ele. E daí ela traz, então, justamente como o Túlio comentou. Então, os produtos, a linha Bike Care, ela é dividida, então, em 4 grupos, né? Um grupo de limpeza, um grupo desengraxante, um grupo lubrificante e um grupo de proteção. A gente vê até os rótulos aqui, fica fácil a gente diferenciar isso conforme o uso. E sempre nessa condição de especialista. Então, quando tem uma sujeira mais incrustada ali, eu vou usar um produto para limpeza de chassi com água, eu espero ele agir. Se eu quero, então, uma bike elétrica, cara, eu tô lavando próximo da bateria, fico fazendo remoção dessa bateria sempre, talvez não é tão bom. O produto é seco, vou usar um pano. Não sei se você chegou a utilizar ele na bike elétrica lá ou não. A gente não utiliza água para uma lavagem completa da bike. A gente sempre faz uma lavagem seco, principalmente por questão dos componentes elétricos, né? Mas... Pô, essa lavagem a seca aí era tudo que a gente precisava, né? Até você comentou, você utilizava às vezes antes um lubrificante multiuso e tudo. Um lubrificante geral, o mesmo que a gente utilizava na corrente, tava um pinguinho ali no pedal, né? A Motul tem até a questão de proteção do frame, né? Que é a parte traseira do quadro ali, onde tem as divisões da parte frontal com a parte traseira. Desde o parafuso, tudo isso tá no... Estava vendo vocês falar aqui nos outros episódios do manual de instrução, né? Sim. Então, assim, essa é a principal diferença que eu vi dos produtos Motul, do Bike Care, com os outros produtos que a gente tem hoje no mercado, né? Sem contar o selante, que é fenomenal, né? E são produtos para o cara fazer a manutenção preventiva em casa mesmo, né? Isso, todos os produtos a gente traz tanto a instrução, sempre em rótulo e ficha técnica, para o uso em casa ou para o uso profissional. Então, por exemplo, eu lá que sou o ciclista amador, certo? Vou começar lá, quero fazer a manutenção. Eu tenho como fazer lá, então, a limpeza da minha corrente e a lubrificação correta da minha corrente, de acordo com o uso amador. Sem eu desmontar, sem eu precisar, sem uso de ferramenta, só de novo igual a criança lá, virando, às vezes, a bike ponta a cabeça. E utilizando o mesmo produto que o seu mecânico está utilizando na bicicleta, né? Essa que é a parte mais interessante. Exatamente. E daí existe um uso profissional, talvez mais concentrado, talvez que precise desmontar, ou precise usar o bandeja, um acompanhamento diferente. E o mecânico, em geral, ele tem esse feeling, né? Esse histórico de acompanhamento. Porque na corrente lá, às vezes você usar o lubrificante multiuso, você pode até estar diminuindo a vida útil do seu cassete, da sua corrente, da sua coroa, né? Porque você está, às vezes, agregando mais sujeira ali, está aumentando a folga da sua corrente. Sim. Então, o mecânico, ele tem lá a noção... o fabricante da corrente ele vai te dar o intervalo de troca, mas o mecânico consegue te falar, cara, ainda anda um pouco mais, vamos já trocar, porque às vezes a manutenção não foi feita corretamente. Eu até falei em outros episódios, né, que eu adoro trocar o óleo do meu carro, da minha moto, porque sai aquela coisa renovada, você sente que parece que deu uma renascida, né, a máquina. A bicicleta, pra mim, cara, é a mesma coisa. Eu adoro fazer revisão profissional nas minhas bicicletas. E hoje eu moro do lado de uma oficina de bicicleta. Meu apartamento anterior eu morava do lado de uma outra oficina de bicicleta. E é impressionante como, de novo, parece que o seu amor ali pela sua bicicleta retoma porque ela volta voando, né? Em que momento, assim, vocês recomendam, né? Onde é que cruza ali pro cara mais amador, né? Aquela linha do, não, beleza, você tá fazendo alguma coisinha preventiva aqui na garagem, mas não, chega uma hora que depois de um intervalo X ou depois que você tá percebendo os sintomas Y, que leva no mecânico, o cara vai dar uma geralzona e você vai sair mais feliz. Na verdade, a manutenção preventiva e contenciosa, ela evita a necessidade do profissional, né? O óleo certo para corrente, dependendo do clima, do tempo, do terreno que você vai andar, ele é primordial, né? O coração da bike são as engrenagens, né? E o mais interessante do óleo da linha Bike Care é que ele cria uma proteção e quando é adicionada água, né? Quando ele é adicionada água, essa proteção ela sai com todas as sujeiras e mantém a sua engrenagem sempre limpa, né? Essa é a parte mais importante, estar utilizando o óleo certo naquele determinado tipo de terreno, né? Mas eu acho que é isso, sabe? Fazer uma manutenção preventiva, contenciosa, né? A utilização dos produtos certos. Pô, com essa linha aqui a gente consegue fazer 100% a manutenção preventiva dentro de casa. E tem aquela máxima, que é clean bike is a fast bike, né? Que cara,
a máquina vai para outro lugar. E acho que tem uma coisa curiosa que eu venho percebendo assim também, até com clientes, assim, que os componentes, o mercado brasileiro foi trazendo cada vez mais tecnologia, a gente agora tem mais marcas, então tem componentes, tem acesso mais rápido aos lançamentos, os preços também aumentaram naturalmente, ainda mais no mercado que faltou produto, então os preços todos subiram. E aí começa a te fazer raciocinar um pouco mais sobre o teu equipamento também, né? Cara, quanto custa uma corrente hoje? Cara, estamos falando de uma corrente dependendo do grupo da pessoa, da bike, estamos falando de 350 pau numa corrente. Com troca de 1.000 quilômetros. Tem De gente 1.000 que anda isso em uma semana. Uma semana. Então assim, cara, se você não limpar, passar um pano com... Tô falando ali, antes de você lubrificar, se passar um pano com água na tua corrente e você for só... moendo a bike, cara, isso não tem, assim, você vai gastar uma fortuna. Então, eu percebo que a manutenção começou a virar uma questão de sobrevivência, cara. Se você não conhece um pouco de inteligência ali de fazer o básico, né, da tua bicicleta, você tá refém a conta não fecha ali. E até reforço aqui, né? Antes a gente utilizava uma linha que a gente tem que era para motocicletas, não era tão adequada. Até para você levar isso aqui lá no Bigode Experience é até mais difícil você levar antes. Sim. Então, realmente, agora a gente tem um produto que ele é adequado para lubrificação da corrente, no caso, então, do cara que vai pegar a estrada, talvez uma velocidade, uma condição mais seca, sim, ou no cara do mountain bike, vai querer cruzar um rio, talvez, pegar uma areia, tem os lubrificantes diferentes. Sim. Mas aqui, igual na moto, é importante lá a limpeza, né? E daí tem os caras da limpeza, que você consegue fazer ele também, né? Ele tem duas posições, uma posição mais focada, uma posição mais aberta, tem a posição também, se você quiser levar na mochila, que ele não vai soltar lá, disparar, né? Você tem a posição de stop ali que se aplica a ele, não vai sair na mochila. E justamente é tão importante quanto lubrificar é essa limpeza, né? O cara chega lá, ele não passa um pano, não faz uma limpeza correta. Na próxima vez que ele vai utilizar a bike, que é o meu caso, quando eu voltar pro interior, eu fiz no meu caso, mas se eu não tivesse feito, ia chegar lá e eu não ia ter a sensação, de bike nova, de essa revigorada, né, da bike. Os produtos do segmento têm evoluído muito, né? Se a gente pensar que há 10 anos atrás todo mundo usava um óleo de máquina para lubrificar a corrente da bicicleta, né? O mesmo óleo que é usado na máquina de costura, a gente passava na corrente, passava no parafuso, passava no pedal. Então, assim, os produtos evoluíram muito, mais eficientes com menos quantidade. Isso é fato, né? Antigamente a gente tinha que usar 250 ml de um selante dentro de um pneu convencional, né? Hoje a gente utiliza 100, 120 ml, dependendo com Defender, né? Com alguma proteção ou não. Então, assim, os produtos evoluíram muito, sabe? E o selante já te ganhou tempo já nos rolês ou não? Pra não precisar trocar câmera? Não, isso aqui acabou a câmera de ar, né? Não, isso aí também o selante obrigatório. É um item obrigatório, né? Sempre fazendo a troca necessária no momento certo, né? É um item que contém álcool, né? Então, ele acaba evaporando também, né? Movimento, calor, contato. Então, tá sempre de olho ali, o selante novo é felicidade garantida, pô, não leva nem câmera de ar. No selante da motor a gente até traz aqui para facilitar, às vezes o cara que é do mountain bike, se ele muda o ar ou não, para ele saber as quantidades, como você falou, as quantidades estão cada vez mais reduzidas. Porque a eficiência melhorou. Sim, sim. E o que vocês, assim, além dessa questão da manutenção, mas, por exemplo, o Bigode Experience está levando a galera pro meio do mato e às vezes o cara faz isso meio que por conta própria, né? O que vocês dão de dicas, assim, para o cara que vai encarar um rolê mais longo? O que é aquele, mais do que uma manutenção, um checklist mesmo, né? Tanto de questões da bike quanto de questões de equipamento mesmo, né? O que não pode faltar? Uma é a bicicleta 100% lubrificada, né? Isso é primordial para a gente fazer um passeio mais confortável. Eu fico chamando a turma na régua ali, né? Porque o nosso passeio, você tem a possibilidade de ir com a sua bicicleta, como a gente também tem as bicicletas para locação. E a mesma dica que eu dou para o meu cliente é o que eu faço nas minhas bicicletas. Pô, estou proporcionando a experiência para o cara, né? A bicicleta tem que estar sempre fina, né? Então, por favor, venham com a bicicleta fina, né? Para a gente não ter nenhum tipo de problema. A gente está andando em lugares inóspitos, no meio de uma montanha. Se tiver alguma coisa que vá acontecer ali por falta de tato, né, com a bicicleta, acaba prejudicando. Mas o primordial é realmente a lubrificação geral da magrela. E em relação ao equipamento, assim, o pessoal, eu vejo, tem umas coisas assim que a gente estava falando no episódio anterior sobre equipamento de segurança de moto, né? Às vezes em São Paulo a gente vê o cara andando de Havaiana, de moto.
eu tenho uma sensação quase de cringe mesmo quando eu vejo uma pessoa andando de bicicleta sem capacete, cara. Dá um nervoso, você tá né? falando de coisas que facilmente atingem aí 30 km por hora, 40 km por hora numa descida. Eu tô falando de uma bicicleta qualquer com uma pessoa qualquer. E, cara, o seu poronguinho aqui, se ele voar de 2 metros pro concreto a 40 km por hora, já era, né? Como os equipamentos em geral, né, também tem evoluído bastante, né? Capacete full face, né? Capacete in frame, já protegendo um pouco mais da orelha. Por incrível que pareça, a joelheira e cotoveleira voltou a ser item essencial também, sabe? As pessoas estão utilizando, não é só na modalidade do enduro, né? Que é uma modalidade que tem do mountain bike, mas as pessoas estão utilizando bastante, né? Ver um cara sem capacete em qualquer circunstância, né? Até construindo, até dentro de um prédio é difícil, né? Complicado. Mas a bicicleta, a gente utiliza o mesmo equipamento há muitos anos, né? É um short, uma camisa, um capacete, uma luva, uma meia e uma sapatilha. Acho por isso que é tão fácil fazer o esporte, né? Você se veste ali rapidinho. Mas tendenciosamente os equipamentos estão melhorando cada dia mais. As bermudas estão melhores, as blusas estão mais bem feitas, né? Com um pouco mais de proteção. E o capacete é o item que as empresas mais investem aí para a segurança do ciclista, né? Largou aquela casquinha de ovo, aquele isopor que tinha no passado e estamos com... Quando eu era criança, meu pai começou a fazer triatlon, né? E isso aí, fim dos anos 80, o capacete era o isoporzão mesmo. E aí, se era um pouco mais chique, tinha uma espécie de meia de nylon que botava por cima, assim, para ele ficar coloridinho, bonitinho. O próprio Tour, né? O próprio Tour aí, no passado, era boné, né? Era o cap. Era o capzinho, deu, né? Um capzinho. Era o cara que, no início, que via de capacete, era até meio mal visto, assim, né? Sim. Aqui eu queria até reforçar, você está falando da importância da lubrificação, mas é importante saber que nem em todo lugar precisa da lubrificação, né? Porque tem o cara lá que às vezes ele passa lá de novo o lubrificante genérico em tudo para evitar essa oxidação, para tudo ficar ali molinho de novo, né? A bike nova de novo. Daí ele chega lá e passa no freio a disco. Isso. Para evitar a bicicleta parada que ela vai, Isso aqui é então... atrito, pô. Exatamente. Daí o princípio básico ali do freio a disco é justamente atrito entre a pastilha e o disco, né? Por Então, isso temos o break por clean, isso, né? exatamente, a Moto volta a trazer um produto de limpeza de discos de freio aqui dentro dessa linha Bike Care, justamente para você ter o melhor aproveitamento ali e você não precisar enfrentar nenhuma emergência ali por causa do mau funcionamento, né? É impressionante tanto na bicicleta, os produtos que mais são eficientes é o que a gente não vê ele agindo, né? Exatamente. Você passa um óleo na corrente e fala, pô, mas isso não tá lubrificado não, cara. Sim. Você joga um break clean e fala, mas cadê, pra onde foi isso, né? E aquilo ali tá realmente ativando, né? Exatamente. Você falou de eficiência, eu tenho até uma dúvida aqui que eu já vi polêmica nesse assunto. Quando a gente fala aí de mountain bike, esse rolê mais de enduro, você anda clipado? Você recomenda andar clipado? Tem gente que prefere andar com o pé solto? Quais são os prós e contras aí na visão de vocês? Bom, Clipado, para quem não sabe, é com a sapatilha clipada literalmente ao pedal, então você fica com... É uma pedalada mais eficiente, né? Sim. Mas você fica com o pé preso, né? Preso, a gente não gosta. Eu acho que varia muito de onde que a gente está andando e é um gosto bem subjetivo mesmo, sabe? Eu, particularmente, estou 100% do tempo clipado, né? Mas hoje existem os pedais flat, né? O pedal que um lado é flat, outro lado é clip. Então, a gente tem para qualquer gosto no mercado hoje, né? Eu acho que com os pezinhos amarrados é mais divertido, né? Tem um risco um pouco maior, né? Mas é algo bem automático, né? O ser humano, a mente é muito poderosa, né? Ela já vai entendendo no momento de tirar o pé, o momento que o pé tem que sair ali na hora de um tombo, de uma queda, transpor um obstáculo, subida, descida. Então acaba que aquilo ali vai virando algo mais natural. Mas é tropeiro para todo gosto, entendeu? A física ali, acho que tá bem clara. Você ganha 20, da tribo 30% dos clipados. Ah, com certeza. Você ganha 20, 30% de eficiência. Assim, aqui eu acho que tem um negócio meio louco que e aí eu acho que é uma cultura meio masculina também, que o cara começa, todo mundo tem que se virar, aí ninguém ensina direito, aí o cara traumatiza. Eu conheço gente que, o cara toma uns capotes humilhantes no começo, nunca é no rolê hard, né? É na humilhação do voltando, no farol, Semáforo. no cara naquele momento ridículo.
E aí uma vez minha mulher, cara, foi fazer um curso de iniciação do ciclismo e tal. Eu falei, caraca, meu, era um grupo só pra mulheres. E assim, puta, primeira aula, elas levam na mochila, aí vão andando de tênis, aí chega lá, andam na reta, um trecho. Cara, foi todo negócio direitinho. Eu falei, cara, é por isso que te traumatiza, galera. Vai um amigo seu, você fala, ó, põe assim, o cara vai tudo errado, cai 50 mil. O cara tipo fala assim, você vai cair. Relaxa, umas 10 vezes você vai cair. Né? Chega a postar quantas vezes vai cair, né? Todo mundo cai, todo mundo cai. Você me fez eu desenterrar da memória aqui. Eu tava andando clipado de bike speed ali na ciclovia do Rio Pinheiros, mas era uma gravação que a gente estava, enfim, era um comercial de um carro que levava bicicletas e tudo mais. E eu desci toda, para quem é de São Paulo aqui, a ciclovia da Ponte Cidade Universitária é um baita de um caracol, né? Para você chegar até lá embaixo. Até no começo você não podia, hoje em dia você já pode descer montado na bike, antigamente você quer arrastar. E são curvas fechadas, e eu tava ali, desclipando a perna de dentro, tava mó bonitinho ali, eu tava me sentindo o Miguel Indurain do rolê ali. E aí na hora que o cinegrafista estava embaixo, né? Na hora que eu cheguei na ciclovia mesmo, para entrar na ciclovia, eu caí, só que eu caí para dentro da ciclovia. Nossa. Eu caí, como diria Chico Buarque, na contramão, atrapalhando o trânsito. Na frente das câmeras, evidentemente, existem imagens e fotos que ocasionalmente são usadas contra mim. Não, mas quem nunca caiu clipado é que ninguém viu e ele não contou. Assim, o cara... Porque não dou clipado, né? Não é possível. Você acaba dando... Mas é isso, a gente tem que acabar um pouco... acaba sendo muito até de segurança, de certa forma, assim, salvo aí, né, algum tipo de rolê muito técnico, de downhill, etc e tal, que precisa ter uma liberdade maior, mas via de regra, cara, é uma ferramenta quase que de segurança, porque te ajuda a ter mais controle da bicicleta, você tem mais eficiência na pedalada, é questão de treino, né? Pedalada ideal, né? Sim. Pedalada ideal. A pedalada ideal existe, ela, como você disse, 30% de ganho, né, de eficiência. Só que existem situações, né? No DH, por exemplo, o pessoal utiliza mais um pedal flat, está sempre tirando o pé, utilizando o pé como apoio para dirigibilidade da bike, né? Então, são fatores, sabe? Mas, num contexto geral, clipem-se. mas só terminando aqui, com relação ao clipe, a introdução, você falou, é um negócio muito importante, né? Às vezes o cara vende o pedal e não explica que ali tem... A gente chama de flexão do pedal, né? A tensão, né? Quanto mais você aperta, mais duro fica para você poder clipar. Então, assim, falta, às vezes, uma introdução do equipamento para ser utilizado de forma correta, né? Vai ser sua primeira volta com o pé clipado? Vamos bambear todo o pedalzinho aqui para você se acostumar um pouco mais, né? É isso. Parece óbvio, né? Mas realmente muito pouca gente faz. A gente está chegando perto do nosso tempo aqui. Para a gente finalizar, queria ouvir de vocês... Para onde vocês veem aí não só o mercado de bicicleta em si, mas a cultura de ciclismo no Brasil indo aí nos próximos 5, 10 anos? Boa. Bom, acho que primeiro a gente tem... Acho que vivendo nesse universo está muito claro que o mundo vai praticar mais esporte, que as pessoas vão começar cada vez mais a massa, vamos dizer assim, né, da população vai trocar... vai adotar, vamos dizer assim, né, ferramentas como a bicicleta para se locomover pelas cidades. Então acho que a gente primeiro vê com muita clareza esse movimento urbano dominando. As e-bikes vão ter um papel fundamental nisso, porque de fato tira a barreira em lugares acidentados, né, lugares quentes, você tira a barreira do desconforto do suor, a barreira da geografia para se locomover. A gente já tem na Europa, por exemplo, alguns países na Europa. A fabricação de 2022 já foi majoritaria, você teve mais unidades de bikes produzidas do que bikes mecânicas. E no Brasil... é uma coisa que o preço também só vai fazer cair, né? À medida que se difunde mais. Com certeza. Então, acho que isso é uma trend de futuro clara. Não tem, a gente tem a barreira da financeira num país como o Brasil, com PIB per capita ainda, né, baixo, mas isso vai acontecer. E do outro lado, acho que o esportivo... está indo aqui por uma direção muito... Acho que o mercado brasileiro está acessando muito equipamento de ponta, a cultura se difundindo, o esportivo tendo atletas brasileiros brigando mais também nos pódios pelo mundo, vai trazendo o herói vai incentivando a cultura do esporte aqui. A gente já está em outro nível do que 5 anos atrás, 10 anos atrás, a tendência para os próximos anos é isso aumentar, e aí eu acho que o esportivo vai ganhar mais corpo.
com as submodalidades crescendo, né? A gravel bike crescendo, com as divisões ali dentro do mountain bike, né? Com o cross country, o enduro ganhando mais corpo. Então acho que tanto esportivo quanto urbano tem um caminho gigante ainda pelos próximos anos, Cassião. Muito animado da gente estar vivendo essa mudança também aqui dentro. Legal demais. O primeiro contato que eu tive com a bicicleta urbana assistida foi em 2012. E naquele momento as bicicletas urbanas assistidas tinham um volume muito maior do que as mountain bikes. Eu não sei de números, eu não estou muito ligado a isso, mas essas questões comerciais. Mas eu acho que hoje o e-mountain bike, o e-MTB, já está quase superando as bicicletas urbanas. Eu tenho essa sensação, sabe? Mas é como o amigo falou, o esporte está só crescendo. A gente está vivendo esse momento mágico, né, do segmento de 2 rodas hoje no Brasil. Eu, além de ser apaixonado pela motocicleta também, tá? Pela bike, eu sou organizador de provas, então eu vejo mais pessoas se aderindo ao esporte, mais adeptos, né? Pessoas buscando realmente experiências no mundo outdoor. E eu acho que as perspectivas aí são as melhores para que o mercado continue crescendo, né? Legal Repito, item essencial hoje para a vida de todo mundo, né? Legal demais, Túlio. Então conta pra galera aí como é que faz para participar de uma experiência do Bigode Experience. Dá os seus arrobas aí. @bigode_experience e a nossa modalidade implantada pela Bigode Experience, que é o Endurance, o EMTB Endurance, MTB Endurance. A gente beneficia 50 pessoas aí, 50 inscritos para viver realmente uma imersão, experiência em lugares inóspitos, com parceiros locais, fomentando cultura, gastronomia, música, e é sempre no meio do mato mesmo, e com essas 50 pessoas envolvidas, dormindo, respirando bike, mecânica, Legal. linha care, né? E é isso, esse é o MTB Endurance, só procurar aí no Instagram, e Boa. O meu pessoal tudo. Na próxima edição vão ser 49, porque eu irei. Gabriel, conta pra galera aí. Ou 51, né? É uma vaga extra aí. Onde encontrar a Se Mexe? Bom, semesh.com e no Instagram C_mesh. E estamos lá, acho que são mais de 1 milhão de ciclistas visitando a nossa plataforma, anúncios do Brasil inteiro, assim, né, de bikes usadas e novas, e a gente dá toda uma certificação de procedência, de segurança para as pessoas. Então, quem tiver aí com medo de cair em cilada, é sempre difícil mexer com usado, a gente está ali para ajudar, dar todo o cuidado, atendimento humano, certificação e ajudar com a logística, montagem a domicílio. A gente faz a experiência completa para te ajudar a fazer seu upgrade ou a vender a tua magrela aí para você ir para o próximo nível. Bacana. Não requer prática nem habilidade, já utilizei e recomendo muito. Caião, muito obrigado mais uma vez. Semana que vem a gente volta com o MotoCast, volta com os motores aqui do MotoCast. Enquanto isso, siga @MotoBR e baixe o aplicativo Moto Expert para saber exatamente qual fluido Moto vai em cada parte do seu carro ou da sua moto. Mais uma vez, valeu demais, cuidem-se bem e até a próxima. E assim como o Pikes Peak, que foi uma experiência incrível que eu tive, são corridas muito raiz, sabe? Você tem contato com aqueles pilotos, cara, que, sabe, muitos são 50 a mais e estão ali acelerando mais que todo mundo, porque conhecem, porque, assim, não adianta ser jovem, em forma e estar ali, né, competindo como um piloto jovem. Você tem que ter muita experiência, porque ali não tem margem para erro.